Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero trazer aqui hoje uma palavra abençoada. Irmãos, é com muito temor a Deus que eu estou aqui todos os dias, trazendo sempre uma palavra, uma reflexão e orando por vocês. Eu sei que eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho minhas falhas, limitações, eu sou pecador como qualquer pessoa. Mas Deus colocou diante de mim essa tarefa, esse chamado. E eu me sinto muito honrado por Deus, porque Deus sempre faz muito mais do que a gente imagina, né, irmãos? Eu nunca imaginei que eu falaria para tantas pessoas, e eu louvo ao Senhor pela sua vida, você que está sempre compartilhando essas orações. Nós não podemos fazer a obra sozinhos, isso é impossível. O próprio Jesus disse: orem ao Pai pedindo por mais trabalhadores, porque grande é a seara, mas são poucos aqueles que estão dispostos a trabalhar. E quando você compartilha uma mensagem como essa, você está trabalhando na obra de Deus, amém? Quando você também é um bom funcionário, quando você é um bom patrão, quando você é um pai exemplar, um filho exemplar, você está dando um bom testemunho de cristão. Tem pessoas, irmãos, que acham que ser um cristão atuante é somente um pastor, um missionário, um profeta. Não, irmãos. Todo cristão é chamado para viver o Evangelho e assim ser luz neste mundo. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. E assim como você não pode colocar uma candeia debaixo da cama, mas você coloca ela num lugar elevado dentro da casa, em cima de um criado, assim também vocês devem brilhar a luz de vocês através das boas obras. E as pessoas vão olhar para a sua vida, para aquilo que você está fazendo de bom, e elas vão glorificar ao Pai que está nos céus. Irmãos, o que mais me entristece hoje é a falta de santidade, é a falta de obediência no meio cristão. Isso dá um péssimo testemunho para as pessoas e faz com que muitos não queiram se converter, não queiram ir para os caminhos de Deus, porque eles olham para a vida dessas pessoas e o diabo sopra na mente delas: olha, você não precisa se converter, porque olha o que a pessoa está fazendo. E ela fala que é de Jesus. Continue com a sua vida aí, fazendo o que você acha que é melhor, praticando os seus pecados, porque Deus conhece o seu coração. Irmãos, o diabo vem iludindo muitas pessoas com essa ideia de que a pessoa não precisa ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela só precisa ser uma pessoa correta, uma pessoa que não engana ninguém, que não faz mal para ninguém. Mas a Bíblia deixa muito claro, irmãos, que nós precisamos obedecer à palavra de Deus. E isso é muito mais do que simplesmente evitar o erro, procurar fazer o melhor possível, é muito mais. Quando a Bíblia diz sobre obedecer à palavra, ela está dizendo em fazer a vontade do Pai. E muitas vezes fazer a vontade de Deus não é fácil, é preciso renúncia, é preciso que você negue-se a si mesmo, tome a cruz, ou seja, esteja disposto à humilhação, à vergonha, tudo por causa de Jesus. Hoje em dia as pessoas não querem sair do seu comodismo, da sua zona de conforto. Elas querem obedecer a Deus, fazer a vontade dele, da sua casa, quietinho, sem incomodar ninguém, sem ter que assumir que agora essa pessoa é de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos reavaliar se realmente estamos dispostos a fazer a vontade do Pai. Eu sei que muitas vezes, como eu disse, não é fácil, mas vale a pena. É a única coisa que nos traz verdadeiramente uma paz interior. É quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E a Bíblia fala sobre um profeta chamado Jonas, que ele recebeu um chamado de Deus para pregar numa cidade chamada Nínive. E essa cidade era conhecida pela sua maldade, pelas atrocidades que os habitantes daquela cidade faziam. E para piorar, aqueles homens daquela cidade mataram os parentes de Jonas. Era um povo inimigo de Israel. E por causa disso, Jonas não quis pregar naquela cidade. Eu vou falar sobre isso e eu vou te dizer o que Deus falou com Jonas quando ele desobedeceu. É muito importante que você assista até o final e depois nós vamos orar, e eu quero orar pela sua vida, tá certo? Antes de começar, só peço que você clique aqui, no botão inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Clica no sininho e selecione a opção todas, tá bom? Assim você vai receber aí no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Irmãos, como eu estava falando, Jonas, ele não quis obedecer à palavra de Deus quando Deus falou pela primeira vez: Jonas, vá até a cidade de Nínive e pregue uma mensagem dura contra aquele povo. E a Bíblia diz que Jonas foi na direção oposta.
ele tentou fugir de Deus como se isso fosse possível. E ele entrou em um barco e foi numa direção contrária. Só que a Bíblia diz que naquele momento veio uma forte tempestade. Jonas estava dormindo embaixo, na parte de baixo, e os homens que estavam lá em cima ficaram aterrorizados, porque aquele barco iria afundar. E eles então lançaram sortes para ver quem tinha desobedecido a Deus, quem tinha causado toda aquela tempestade. E então a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos, uma coisa eu aprendo aqui: o crente ele não pode ficar fazendo coisa errada, sabe por quê? Porque se a pessoa não se arrepende, se ela não está disposta a obedecer a Ele, Deus mesmo vai permitir a tempestade. É claro que o inimigo ele lança tempestade sobre nós, mas tudo é permissão de Deus, para que a gente possa voltar para a presença dEle. Então, você que está sendo disciplinado por Deus, Deus está puxando a sua orelha aí, é para o seu bem, é para que você volte a viver uma vida de obediência, uma vida de santidade. Amém? O próprio rei Davi, ele disse: antes de eu ser castigado, antes de eu ser disciplinado por Deus, eu andava totalmente errado, mas agora eu obedeço a tua palavra. Irmãos, eu amo esse cuidado de Deus por mim e eu creio que Deus também está cuidando de você e cabe a nós obedecermos ao Senhor. E então a Bíblia conta que aqueles navegantes jogaram Jonas no mar, porque não tinha outra solução, o barco iria afundar. E quando lançaram Jonas no mar, imediatamente a tempestade cessou. E Jonas poderia ter morrido, mas Deus foi misericordioso. E a palavra de Deus conta que um grande peixe veio e engoliu Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe. Irmãos, naquele momento Jonas ele fez uma oração de arrependimento. Ele sofreu bastante, absurdamente. E ele mesmo conta no seu livro, no capítulo 2 de Jonas, que as algas marinhas se enrolaram no pescoço dele. Ele estava a ponto de morrer. E então Deus teve misericórdia e aquele peixe cuspiu ele de volta na praia. E quando ele foi cuspido, Deus falou novamente com ele. E eu quero ler com você Jonas capítulo 3, o versículo 1 ao 3. Preste atenção, olha o que Deus disse. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Amém? Irmãos, Deus falou com Jonas pela 2ª vez. E qual foi a mensagem que Deus falou com ele? A primeira mensagem que Deus já tinha falado lá atrás, lá no começo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muitas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Eu sei que vocês também estão aqui me ouvindo hoje. E aí a primeira palavra que Deus te falou é: me obedeça, ande na minha presença. Assim como Deus falou com Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Porque Abraão tinha pecado contra Deus, Abraão chegou a mentir para sua esposa, Abraão chegou a deitar com a empregada, com a escrava dele, ao invés de confiar nas promessas de Deus. Abraão cometeu várias falhas, mas até que Deus falou com ele: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. E aqui também Deus está falando com Jonas: Jonas, agora vá pregar a palavra como eu te ordenei da primeira vez. Estou falando pela 2ª vez. E então a Bíblia diz que Jonas obedeceu a palavra e ele foi para Nínive. E por incrível que pareça, quando Jonas pregou naquela cidade, a Bíblia diz que ele pregou em apenas um dia. E tudo mostra que ele deve ter pregado correndo, talvez sem muita vontade, mas ele fez o que Deus mandou. E toda aquela cidade, irmãos, se converteu. Aqueles homens jejuaram, eles ficaram com medo do juízo de Deus e se converteram. Foi a maior pregação de todos os tempos. A pessoa que mais ganhou almas para Jesus foi justamente Jonas, que não queria, mas ele obedeceu ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: as coisas só vão se destravar na sua vida. Os milagres só vão romper na sua vida quando você decidir obedecer. Se você está afastado do Senhor, dos caminhos dele, e você deseja que Deus te abençoe, saiba que Deus vai continuar abençoando, porque Deus é bom, Deus é misericordioso. O próprio Jesus disse que Deus faz chover tanto sobre o justo quanto o injusto. Deus é misericordioso, mas Ele nunca vai te entregar tudo o que Ele tem para você enquanto você não estiver com seu coração alinhado com Ele. Amém? Você precisa estar na presença do Senhor, porque senão Deus vai estar abençoando uma coisa que está errada. Você está afastado e se Deus continuar te abençoando poderosamente, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai se arrepender.
você nunca vai voltar para os caminhos dele. Então é por isso que muitas vezes Deus permite a tempestade. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por uma grande tempestade. Parece que nada dá certo, tudo está travado. E é por você que eu quero orar hoje. Deus já tinha colocado no meu coração que muitos de vocês estão passando por isso. E aí, irmãos, eu quero trazer aqui agora também mais um exemplo, porém esse é um exemplo de bênção, um exemplo de alguém que obedeceu desde o começo. Depois que eu contar esse exemplo, eu quero orar por você. Amém? A Bíblia diz que Deus chamou um homem chamado Jeremias. Ele era uma criança, ele era um menino quando Deus chamou ele. Lá em Jeremias capítulo 1 você pode ler como foi esse chamado de Deus. E Deus falou para ele uma palavra poderosa. Jeremias, antes de você nascer, eu já te constituí como profeta para as nações. E eu vou colocar as palavras na sua boca. E naquele momento Jeremias, ele falou, Senhor, mas eu não sei falar, eu sou uma criança ainda, eu tenho muitas deficiências, eu não consigo fazer aquilo que o Senhor está me pedindo. Mas irmãos, a Bíblia vai mostrando para nós, ao longo desses capítulos, que Jeremias, mesmo tendo toda a limitação, ele decidiu obedecer a Deus. E ele começou a entregar palavras duras para aquela época. Uma palavra ali de juízo, porque a nação de Israel estava corrompida, estava afastada dos caminhos de Deus. Só que ele foi fiel ao chamado. E a Bíblia vai mostrando que Jeremias sofreu muito por causa disso. No entanto, ele sempre foi obediente. Se você ler o livro de Lamentações, por exemplo, na Bíblia, fala sobre as lamentações de Jeremias, porque ele chorava muito, ele era conhecido como profeta chorão. E aí teve um momento em que Jeremias recebeu uma palavra de Deus para entregar para o rei Zedequias. E a palavra era a seguinte, Zedequias, tome cuidado porque os babilônicos vão dominar Israel. Você precisa se render, porque se você não se render, os babilônicos vão tomar conta de tudo. E então ele foi preso por causa disso, foi considerado um falso profeta. Só que, irmãos, Deus estava com Jeremias. E da mesma forma Deus manda te dizer, você que agora tem sido obediente, você que tem andado na presença do Senhor, mas está sofrendo injustiças, Deus é por ti. Deus vai defender a sua causa, amém? Você que está na luz, caminhando com Jesus, saiba que Ele vai te proteger, Ele vai te abençoar. E aí então, irmãos, eu quero ler para vocês o que Deus falou para Jeremias. E você vai ficar impressionado no que Deus falou. Presta atenção, Jeremias capítulo 33, o versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando Deus lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Olha que interessante. Lembra de Jonas? Deus tinha falado pela segunda vez com Jonas. Agora Deus está falando pela segunda vez com Jeremias. Presta atenção. Assim diz o Senhor que fez a terra e afirmou: Jeremias, clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Amém? Irmãos, olha que interessante. Deus falou com Jeremias aqui pela segunda vez. Jeremias, clame a mim e eu vou te mostrar coisas grandiosas, coisas insondáveis que você ainda nem conhece. Então aqui eu aprendo uma lição, irmãos. Quando nós estamos obedecendo a Deus e Deus ele vem falar conosco novamente, Ele só vai nos dizer coisas abençoadas. Deus não vai nos repreender porque nós já estamos obedientes, amém? Pelo contrário, Ele vai nos revelar coisas maiores que a gente ainda não conhece. Então, se você deseja somente ouvir coisas boas de Deus, se você deseja receber tudo que Deus tem para a sua vida, seja obediente, amém? Porque o que Deus vai te falar a seguir vai depender de como você está respondendo àquilo que Deus já falou com você. Guarde isso. Se você já tem uma palavra de Deus, Deus não vai falar mais nada a não ser que você obedeça essa palavra. E se Deus falar com você, está totalmente relacionado ao que Deus já te falou anteriormente. Se você está obediente, Deus vai te revelar coisas maiores. Se você está desobediente, Deus vai reafirmar a palavra. Obedeça, meu filho, não seja teimoso, não seja cabeça dura. Irmãos, Deus ele tem coisas maravilhosas para nós e eu espero do fundo do coração que essa palavra tenha tocado em você. Amém? O próprio Jesus disse, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então, se você deseja subir de nível, esteja disposto a carregar a sua cruz, a fazer a vontade do Pai, custe o que custar. Deus vai sempre te dar vitória, te defender. Quando a gente olha a história de Israel no Antigo Testamento, a gente percebe que quando o povo era obediente, por mais que eles fossem em menor número,
por mais que fosse um exército pequeno diante dos seus inimigos, Deus sempre dava a vitória. Aleluia. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 55, assim diz o Senhor, a minha palavra não volta vazia, mas ela cumpre tudo o que foi determinado para ela. Então, irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas a pergunta que fica é, como nós estamos respondendo aquilo que Deus já falou conosco? Você está fazendo alguma coisa? Você já deu o seu passo de fé? Se Deus te entregou uma palavra de ministério, comece pequeno. Comece atendendo o convite de uma igrejinha, comece evangelizando no seu bairro, no seu vizinho. Faça alguma coisa, seja fiel no pouco e Deus te colocará sobre o muito. Glória a Deus. Então, irmãos, se vocês foram tocados por essa palavra, eu peço que vocês escrevam aqui, ó. Deus falou comigo hoje. Aleluia. E agora eu quero ungir as minhas mãos, eu quero orar por vocês. E nós vamos levantar um clamor aqui, irmãos. Eu creio que não é à toa que você está aqui. Deus tem um plano, um projeto. Deus, Ele te ama muito. E com certeza Ele tem pensamentos de paz a seu respeito. Ele deseja te abençoar poderosamente. Glória a Deus. E no final desta oração eu peço que você compartilhe, envie para os seus amigos e seus familiares, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar. Enquanto eu estender as minhas mãos aqui, você vai fechar os seus olhos e você vai se concentrar nessa oração, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença, que é santa, que é maravilhosa. E através do nome de Jesus, meu Pai, nós podemos chegar diante do Santo dos Santos com ousadia, com intrepidez. Não porque merecemos alguma coisa, jamais, mas é porque Jesus já pagou o preço por nós. Cristo derramou o seu sangue em nosso favor. E agora, meu Pai, a Tua palavra diz que nós podemos ser perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Oh, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida deste irmão e desta irmã. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sustentado eles. Se não fosse a Tua graça, se não fosse a Tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Assim como Jeremias disse que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e ela é a causa de não sermos consumidos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não olha mais para os nossos pecados. O Senhor enxerga o sangue de Cristo que foi pago em nosso lugar. Obrigado, Jesus, nós jamais poderemos retribuir o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós não temos condições de retribuir, mas nós só podemos te agradecer e principalmente dizer, Senhor, eis-nos aqui, queremos ser obedientes, queremos obedecer a Tua palavra, queremos ir contigo até o fim, mas tem dia, meu Deus, que é tão difícil, parece que não vamos dar conta, parece que não vamos suportar tamanha aflição. Mas, Senhor, neste momento nós reafirmamos a nossa fé, a nossa decisão de caminhar contigo até o final. Oh, meu Deus, fortalece os teus filhos, meu Pai, neste dia, que eles sintam o renovo do Espírito Santo, aleluia, que eles sintam a Tua paz, a Tua alegria. Glórias a Ti, meu Pai, que esse renovo espiritual venha sobre cada um. A Tua palavra diz que até os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia. Oh, meu Deus, renova nossas forças hoje, meu Pai. Olha para esta mulher, para este homem que estão completamente sobrecarregados. Eles estão cansados da batalha. Jesus, fortalece os Teus filhos. Derrama, meu Pai, desse óleo da unção. Despedaça todo o jugo. Eu sei, meu Pai, que muitas destas tempestades foram causadas por Satanás. E eu repreendo agora toda a obra do diabo, todo o plano de Satanás contra estas pessoas, porque agora elas decidiram obedecer. Então que cesse agora toda a tempestade, no poderoso nome de Jesus. Senhor, coloca a Tua mão, meu Pai, sobre cada ferida emocional, cada pessoa que está triste, que está desiludida, decepcionada. Pai, muitas vezes as pessoas à nossa volta nos frustraram, pessoas que dizem conhecer ao Senhor, mas que não demonstram amor, compaixão, assim como Jesus. E nós, meu Pai, falhamos por colocar a nossa esperança no ser humano. E a Tua palavra diz que nós devemos olhar somente para Jesus. Ó Senhor, tira de nós toda mágoa, todo peso espiritual, toda amargura, ressentimento. Nós não queremos, meu Pai, desperdiçar a nossa vida
perdendo tempo com coisas que não vão acrescentar em nada. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão desperdiçando tempo, remoendo os erros do passado. Essas pessoas não conseguem se perdoar, por isso que elas se afastaram do Senhor. Mas Deus, atrai elas de novo hoje, meu Pai. Assim como o pai abraçou o filho pródigo, que fez tanta burrada na vida, fez tanta coisa errada, mas mesmo assim foi perdoado e teve a vida completamente restaurada. Faz isso na vida dos teus filhos, Senhor. É em teu nome que eu oro por eles e por elas. Eu te peço, Jesus, cura também doenças físicas. Eu repreendo toda doença em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, coloca a tua mão de poder, cura cada pessoa agora, em nome de Jesus. E sela esta oração, meu Pai, com a tua doce presença do Espírito Santo de Deus. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.